Já ouviram falar do vazio que existe em todo ser humano? Que por mais que você tente preencher esse vazio com tantas coisas, nós fomos criados para morar com Deus. Nenhuma experiência nesse mundo pode preencher. Somente através de Jesus Cristo. Irmãos, Tiago capítulo 5, versículo 7 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar? Deus, nós lemos a Tua palavra, mas carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito. Nos ajude, Senhor, nos ajude diante desse texto tão claro para a nossa vida. Nos ajude, que Teu Espírito venha nos convencer, transformar, nos santificar nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus, amém. Eu cresci ouvindo Chaves, aquele garoto que morava naquela vila dentro de um barril. E o Chaves tem uma frase que é muito conhecida: ninguém tem paciência comigo. Não é assim? Ninguém tem paciência comigo. A paciência é repetida aqui nesse texto várias vezes, e é sobre isso que eu queria meditar com vocês nessa noite. O dicionário da Bíblia Almeida diz que paciência é a capacidade de sofrer ou suportar com calma sem reclamar. Augusto Nicodemos vai dizer que a paciência significa literalmente ter um fôlego grande, daí a ideia de não esmurecer ou desistir, como um atleta que vai até o fim da corrida. O pastor Hernandes vai dizer que uma pessoa paciente acalma uma briga, pois controla a sua ira e não busca a vingança. Você perde a paciência com facilidade? Por que você perde a paciência? No trânsito, como que você é no trânsito? É paciente? Como que funciona isso? Meus irmãos, nós vivemos um período muito especial da história da humanidade, o avanço tecnológico, e eu confesso para vocês que eu gosto disso, porque até os 13 anos de idade, eu não tinha água encanada em casa. Imagina isso, não ter água encanada, todo dia tem que encher os baldes, e encher as vasilhas lá para cozinhar, para tomar banho, para fazer comida. Não tinha geladeira na minha casa, essa geladeira elétrica. A nossa geladeira era gás de cozinha, que nunca fez uma pedra de gelo, ela só refrescava. A nossa televisão, ela era a bateria de carro, você tinha que selecionar o que você ia assistir para gastar a bateria com a família toda. E a única coça que eu levei do meu pai foi porque um dia ele falou assim: não liga a televisão, porque está com pouca bateria, não liga. E eu, como um filho desobediente, liguei errado ali os cabos, e quando ele acordou e ligou a televisão, e a televisão não ligou, eu levei uma coça daquela de ripa de caixa. O nosso abajur era uma lamparina. Poucos aqui conhecem isso, né? O que é a lamparina? Você tem o privilégio de soprar a lamparina de noite e no outro dia amanhecer com o nariz sujo, o nariz preto ali daquela fumacinha que você respirou. Então, até os 13 anos era assim que eu vivia. Vim para Itaperuna, meu primeiro emprego, eu comprei, sabe o quê? Um chuveiro elétrico. Tomar banho quente é bom demais, irmãos. Por mais que Itaperuna é quente, mas a vida inteira tomando banho frio. Quando eu tive a oportunidade, falei: agora, banho quente. A tecnologia, irmãos, ela mudou muita coisa na nossa vida. É algo assim fascinante.
facilitou muitas coisas, facilitou muito. Hoje as coisas são mais rápidas. E o engraçado é que esse mundo veloz, por causa da tecnologia, exige velocidade em tudo que nós fazemos. Há uns anos atrás, existia um filme chamado Clique. Ele mudava tudo no controle remoto, adiantava o processo das coisas. Porque esse mundo veloz exige velocidade em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não podemos perder tempo. E porque nós não podemos perder tempo, nós passamos a eliminar algumas coisas onde nós gastamos muito tempo. E o que gerou? Gerou o descartável. Descartável é uma bênção também, não é verdade? Tem vantagens e desvantagens também. Mas o descartável facilitou a nossa vida. Prato descartável, copo descartável, a fralda descartável, você não precisa lavar mais, sujou, jogou fora, acabou, resolveu o problema. Mas também o descartável trouxe algumas consequências. Essa rapidez que gerou esse descartável gera em nós impaciência. Não temos paciência. Tudo que demora para nós não é legal. Tudo que demora para nós não é legal. E consequência disso também foi os relacionamentos descartáveis. Ninguém tem paciência para lutar no casamento. Não funciona? Tchau. Vou para outra. Há um tempo atrás perguntaram para um casal de 65 anos de matrimônio o que eles fizeram, o que eles fazem para manter um casamento assim. Olha só que interessante. A resposta desse casal de 65 anos de casados: meu filho, nós nascemos em uma época em que quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não a jogar fora. Eu sou dessa época, tá? Já fiz muita rodinha de carro com chinelo. Hoje em dia estragou, a gente joga fora no lixo. E esse casal está dizendo: olha, nós somos ensinados a consertar as coisas. Nós somos influenciados por isso. Esse mundo rápido que exige rapidez em tudo. O problema é que às vezes nós criamos falsas expectativas, influenciados pela rapidez do mundo. E aí depositamos muita esperança ou alguma esperança em pessoas ou nesse mundo mesmo. E muito das nossas frustrações que nós enfrentamos nessa vida é porque colocamos a nossa esperança no lugar errado, na pessoa errada. O que eu quero dizer com isso? O novo céu e a nova terra não é aqui. Não é aqui. O homem vive em busca de um paraíso, de um lugar perfeito para viver aqui nesse mundo. Esquecemos ou não sabemos que Deus amaldiçoou esse mundo. Maldita é a terra por sua causa. De tal maneira que a Bíblia diz que a criação geme aguardando o dia da redenção. Além desse mundo estar amaldiçoado por Deus, além dos nossos pecados, porque somos pecadores, ainda temos que conviver com a presença de Satanás aqui ainda. Aquele que é o pai da mentira, o enganador, inimigo das nossas almas, um ser espiritual que é chamado pai da mentira. Não é à toa que a Bíblia fala que a criação toda geme aguardando a redenção, a volta do Senhor Jesus. Por isso nós enfrentamos tantas frustrações, tantas lágrimas, aflições, pressões internas e pressões externas. Mas sabe o que a Bíblia diz para mim e para você nessa noite? Paciência. Jesus está voltando. Paciência. Jesus está voltando. Tiago começa a sua carta falando da necessidade de perseverar diante das provações e termina aqui falando sobre a necessidade de continuar confiando no Senhor e esperar a sua vinda. Deus não é indiferente diante da injustiça, diante do que você está sofrendo, diante das lutas e as nossas batalhas. Ele não faz de conta que Ele não está vendo. Ele está acompanhando a nossa luta. E Ele diz o seguinte: o meu filho vai voltar. Aguardem. Tenham
paciência. E qual é a mensagem aqui de Tiago para nós? Em vez de brigar, ao invés de lutar com armas carnais, devemos dobrar o nosso joelho, acalmar o nosso coração e esperar em Deus. Presta atenção, vou resumir. Em vez de brigar e lutar com armas carnais, devemos dobrar os nossos joelhos, acalmar o nosso coração e esperar no Senhor. O que diz Tiago 5,7? Olha para a sua Bíblia aí, Tiago 5,7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Tenham paciência. Jesus está voltando. Mas o que significa a vinda de Jesus? O que a Bíblia fala da vinda de Jesus? O que vai acontecer na vinda de Jesus, que Tiago diz assim, tem um pouquinho mais de paciência, Jesus vai voltar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que aqueles homens e mulheres que viveram esse período ali, logo do início da caminhada cristã, eles tinham expectativa que Jesus ia voltar naqueles dias. Pode reparar isso. Os Tessalonicenses, eles chegaram a se preocupar com a seguinte questão: ora, e aqueles que morreram e não viram Jesus voltar? Como que fica a situação deles? Porque a expectativa deles é que Jesus iria voltar naqueles dias. Aí o apóstolo Paulo responde para eles: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Falam aquele que morrem, estão dormindo, mas não é o sono da alma como algumas seitas ensinam por aí. Às vezes a morte é chamado de sono na Bíblia, mas não sono da alma, como algumas igrejas aí que ficam divulgando uma heresia. Para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que diz o restante? Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. A volta de Cristo deve consolar o nosso coração, porque a vida não termina no cemitério. O cemitério não é o fim para aquele que confia em Cristo. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos vai ressuscitar também todos aqueles que morreram em Cristo, e terão o privilégio de ressuscitar primeiro. E aí depois, segundo Paulo em Coríntios, vai dizer que nós também teremos nosso corpo transformado e vamos sim ser arrebatados, estaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Um outro grupo ainda nessa igreja de Tessalônica, eles entenderam o seguinte: olha, Jesus vai voltar, para que trabalhar? Ele vai voltar a qualquer momento. E aí começaram a não trabalhar e começaram a ser peso na vida de outros. Aí o apóstolo Paulo orienta, olha o que Paulo diz: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, o que faz? Não tem essa. Jesus vai voltar, sabe o que eu vou fazer? Ele vai voltar, vou trabalhar para quê? Vou estudar para quê? Para que eu vou viver? Vou ficar sentado na beira de uma rua, se alguém me der uma comida eu como. Vou ficar dependendo dos outros. Nós vimos na pregação de domingo passado que o apóstolo Paulo tinha certeza que iria morrer, e mesmo assim ele pede Timóteo para trazer os livros, porque ele quer continuar aprendendo, sabendo que vai morrer. Sabendo que vai morrer, ele pede para trazer Marcos e diz que ele ainda tem um ministério, porque a certeza do futuro não pode paralisar o nosso presente. Nós temos certeza que Cristo vai voltar, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que buscar o Senhor, casar, se assim for da vontade de Deus,
A nossa vida segue. Lutero chegou a dizer o seguinte: se eu soubesse que Jesus iria voltar amanhã, eu plantaria uma árvore hoje. Eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. E é essa expectativa que Paulo quer ensinar para a igreja dos Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor e para nós também. Essa certeza da volta de Jesus, irmãos, era tão forte naquele início, que algumas pessoas chegaram a dizer para Pedro: ô Pedro, cadê o Jesus que iria voltar? Alguns falsos profetas estavam dizendo o seguinte: olha, ou ele já voltou, ou ele não vai voltar. E qual foi a resposta de Pedro? Olha aí, 2 de Pedro 3,4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê Jesus que ia voltar para buscar a sua igreja? Ele nos abandonou? Qual é a resposta de Pedro? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pode demorar mais 3 dias, mais 10 anos, mas ele pode vir hoje. Pedro está dizendo: olha, esse tempo cronometrado aí seu, não é o tempo de Deus. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não é preso a espaço, ao tempo. Ele vai voltar. No tempo dele, na hora dele, ele não deixou ninguém marcar data. Mas ele vai voltar. A vinda de Jesus Cristo, meus irmãos, significa a conclusão de todas as coisas, o juízo final. E olha o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não tem reencarnação, que você morre hoje, vai reencarnar em outra pessoa. A Bíblia vai dizer: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. A segunda vinda de Cristo, ou por isso que Tiago está dizendo: tenham paciência, Jesus vai voltar, significa juízo final, significa cessou as dores, as lutas, a morte já não existirá mais. Diz Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, que diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o que diz o versículo 4? Leiam comigo. E ele os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que bênção. A segunda vinda de Cristo significa isso: não haverá mais morte, nem luta, nem dor, e Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Josemar Bessa, ele disse que há algumas lágrimas em nossas vidas que Jesus decidiu que só vai enxugar no último dia. Mas ele vai enxugar. No último dia ele vai colher todas as nossas lágrimas. Não haverá mais lágrimas. Portanto, tenham paciência, Jesus está voltando. Aguenta um pouquinho mais, o reino de Deus está próximo. É só mais um pouquinho. É isso que Tiago está dizendo para a gente. Tem um pouquinho mais de paciência. Nós vivemos um período da história que é chamado pelos teólogos de o já e o ainda não. Você já está salvo, mas ainda não. Nós já vivemos o reino de Deus, mas ainda não. Já somos filhos de Deus, mas ainda não na sua plenitude. É esse o período que nós estamos vivendo. A volta de Cristo significa a conclusão de todas essas coisas. Aí sim, a nossa salvação está completa. E aí que a Bíblia vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
E ele vai ilustrar isso para nós, Tiago vai ilustrar isso para nós, como um lavrador, que tem o dever de preparar a terra e lançar a semente. E ele tem que plantar a semente certa, procurar o campo correto, trabalhar sob todas as condições. Não é assim que um lavrador faz? Mas ele não tem o poder de fazer a semente germinar. Ele faz a sua parte, prepara, faz tudo o que tem que fazer, mas ele tem que confiar em Deus. Ele tem que confiar que Deus vai mandar a chuva no tempo certo para fazer a semente germinar, crescer e frutificar. Ele vive numa total dependência de Deus, ele não tem poder, por mais que ele é alguém experiente nessa área, sabe que tem que capinar, que tem que preparar, ele não tem poder de fazer a semente germinar. E aí o versículo 8 diz assim: sede vocês também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Uma vez que Deus é fiel, mesmo quando nós não somos, a Bíblia diz: fortalece o seu coração, confia em Deus. E essa aqui é uma linguagem dos Salmos: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, é só uma questão de tempo e tudo vai ser resolvido. E tudo vai ser resolvido. Portanto, sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Mas parece que esse versículo 9 não tem nada a ver com o texto, não parece? Olha aí o que diz o versículo 9 na sua Bíblia aí. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está à porta, ou está às portas. Tiago está falando de paciência, e de uma hora para outra ele fala assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Sabe qual é o problema, irmãos? Quando nós perdemos a paciência, aí nós começamos a queixar uns com os outros e dos outros. É isso que Tiago está dizendo. Por isso ele começa dizendo: tenham paciência, Jesus está voltando. Quando você perde a paciência, você começa então a murmurar, você começa a se queixar e murmurar uns com os outros. Queixas e murmurações são o oposto da alegria e gratidão. Lutero diz que murmurar é cantar para o diabo. Você tem cantado alguma música para o diabo ultimamente? Todas as vezes que você perde a paciência, a primeira coisa que você começa a fazer é murmurar e se queixar. E queixar uns dos outros. Por isso ele está falando: seja paciente. Jesus está voltando. Fortalece o seu coração. Jesus está voltando. E olha o que diz um comentarista: o queixoso encontra falhas em seu próximo, culpa-o pelos problemas que tanto ele quanto o seu próximo tem que suportar e julga-o injustamente. No capítulo 4 de Tiago, ele está tratando desse assunto também. Ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas você é juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és e que julgas o próximo? Quando nós perdemos a paciência, corremos o risco de sair por aí condenando as pessoas, julgando e condenando as pessoas. É só perder a paciência. Vimos na quinta-feira, quem esteve aqui no estudo bíblico, que é isso que aconteceu com Marta e Maria. Marta perdeu a paciência porque Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, se volta para Cristo e diz assim: Senhor, não te importas de que minha irmã não está fazendo nada e eu estou aqui sozinha? Ordena-lhe que venha a me ajudar. Aí o Senhor Jesus diz para ela: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, só uma coisa é necessária. A sua irmã fez a escolha certa. Quando nós perdemos a paciência, achamos que todo mundo está errado e passamos a julgar e condenar as pessoas. Mas quem sabe Jesus vai dizer para a gente assim: é você que está errado.
É você que não está fazendo a melhor escolha. É você que está agitada com muitas coisas. E o texto termina de maneira muito especial, irmãos, porque diz assim, ó: eis que o juiz está às portas. Aquele que julga retamente está às portas, está chegando. Calma o coração. Aquele que não só conhece as nossas ações, mas as nossas motivações, está às portas. Portanto, não perca a paciência, não fique irritado, porque Jesus está voltando. Entrega isso para Ele. E aí ele continua dando aqui orientações, como nós podemos aprender a paciência. Isso para mim me chamou muita atenção quando eu estava estudando o texto. Porque qual é a maneira de aprender a ser uma pessoa paciente? Deus deu 7 passos para aprender a paciência? Ou falou assim: vá para o alto de uma montanha, se isole do mundo e aí fique concentrado, dali você vai sair uma pessoa paciente? Não, olha o que diz o versículo 10: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Você quer aprender a ser paciente? Vai ler os profetas. É isso que Deus está dizendo para nós. Quer aprender a paciência? Tome por modelo os profetas. E quando você lê os profetas, você fica de queixo caído. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. O profeta Jeremias, que o povo chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Isso foi especial demais para mim. E aí Jeremias trouxe para o povo e diz: ó, é isso que Deus quer para a vida de vocês. Sabe qual foi a resposta do povo? Quanto a isso, nós não obedeceremos. Já pensou? O povo pede, Deus diz: é assim que eu quero, e o povo fala assim: nós não vamos obedecer. Depois Deus leva Jeremias na casa do oleiro e mostra ali o oleiro que estava fazendo um vaso, e o vaso quebra, e aquele oleiro amassa aquele mesmo barro e faz dele um vaso novo. Aí Deus pergunta assim: eu não posso fazer de vocês um vaso novo? Será que eu não tenho poder para isso? Um outro profeta, Miqueias, olha só o que diz Miqueias, capítulo 7, 2 a 4, um momento em que Miqueias estava profetizando. Olha o contexto onde Miqueias estava profetizando. Diz assim: desapareceram da terra os piedosos. Piedoso é o contrário do ímpio, aquele que pratica impiedade, é alguém piedoso. E diz assim: não há entre todos um só reto, todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um faz o quê? Caça o seu irmão com rede. Continua: as suas mãos são hábeis na prática do mal, as autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam seus maus desejos, e assim em conjunto tramam seus projetos. O melhor deles é uma moita de espinhos. Vê se não é isso que está dizendo o texto. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Imagina, irmãos, o cara profetizar nessa época, nesse período. Mas qual foi a atitude de Miqueias? Que a Bíblia vai dizer: aprenda com os profetas, e que nós possamos aprender nessa noite. Olha a atitude de Miqueias, versículo, o finalzinho do texto. Eu, porém, ele vai fazer o quê? Olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. O que nós devemos fazer diante de um contexto tão complicado, onde os inimigos do homem são os da própria casa, onde a justiça não existe, onde um amigo procura o outro com rede, caçando o outro? O que nós devemos fazer? Pegar em armas? Esperar no Senhor. Tenha paciência.
olhar para Deus, no Deus da minha salvação. Um outro profeta, Abacuque, profetizando também num momento difícil, e olha o que diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que o Senhor está deixando eu ver essas coisas, Deus? Por que toleras a opressão? O Senhor não está vendo o que está acontecendo, Deus? O profeta Abacuque se colocando diante de Deus: pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios, surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é distorcida. Momento complicadíssimo, e o profeta Abacuque está ali falando com Deus: Deus, até quando vai ser assim? Até quando as coisas vão continuar desse jeito? O Senhor está me deixando ver isso ainda. E sabe qual foi a resposta de Deus? Abacuque, eu vou fazer algo especial. Quando eu fizer, vocês nem vão acreditar. Aí Deus fala: eu vou trazer os caldeus, nação amarga. Para quê, Deus? Você vai fazer os caldeus? Os caldeus vai ser a vara da minha disciplina. Eu vou disciplinar vocês com os caldeus. Porque não sei se vocês sabem, mas a Bíblia diz que o juízo começa primeiro na casa de Deus. Antes de Deus corrigir o mundo, Deus corrige os seus primeiro. Assim como um pai corrige o filho. Aí Deus falou assim: olha, aí Deus começa a falar do pecado do povo dele, começa a falar do pecado do povo dele. Aí daqui a pouco Abacuque se coloca diante de Deus em adoração, quebrantado. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegro no Deus da minha salvação. Aprenda paciência com os profetas. É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Qual foi a reação dos profetas diante das dificuldades da vida? Com o profeta Oséias, olha o que Deus fez com o profeta Oséias: casa com uma prostituta, Oséias, tenha filhos, e o filho dela é de outro homem. Que coisa terrível! Mas o que Deus queria ensinar? É isso que o meu povo faz comigo. Está se casando com outros deuses. Deus fez o profeta Isaías andar não sei quanto tempo, se eu não me engano foi 2 anos, pelado, para mostrar a situação espiritual do povo de Deus. Profeta Jeremias, gente, quanta coisa Deus fez com esses homens. E a Bíblia vai dizer para mim e para você o seguinte: aprenda com os profetas. Paciência e amor, a Bíblia diz que é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5. Amor, paciência, paz. Mas ao mesmo tempo, Tito vai dizer que nós aprendemos a amar. As mulheres mais idosas ensinam as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Está lá em Tito. A paciência é da mesma coisa. A paciência nós também aprendemos. Nós podemos aprender a ser mais pacientes. Mas a pergunta que fica é: se você não conhece os profetas, qual é o sentido desse texto para você? Como aprender com alguém que você não conhece? Se você não gasta tempo lendo e meditando na palavra de Deus. Você pode sim pedir a Deus: Deus, me dê mais paciência. Aí Deus vai te dar, eu vou te dar, mas eu vou te ensinar também como você tem que aprender. Vai ler os profetas. Vai aprender com os profetas. Gaste tempo lendo a palavra de Deus. E ele termina falando sobre quem? Que você conhece tanto. Versículo 11: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Até quem não confia no Senhor sai falando por aí. Só a paciência de Jó, não é verdade? Jó lutou, irmãos. Jó questionou. Teve momentos que até Jó duvidou. Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas Jó não fez o que o diabo queria que ele fizesse. Por isso a Bíblia vai falar que ele era um homem muito paciente. Porque o diabo desafiou Deus dizendo o seguinte: olha, ele é isso tudo porque o Senhor cobra ele de bênçãos.
Tira para o senhor ver, se ele não vai te amaldiçoar. Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu seus 10 filhos, Jó perdeu toda a sua riqueza. E ainda recebeu um conselho da sua esposa, e que ele também não quis seguir. Olha o que diz o texto. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher disse: você ainda conserva a sua integridade, Jó? Percebe que a mulher conhecia ele. Você vai continuar íntegro? E qual foi o conselho dela? Amaldiçoe a Deus e morra. Xinga a Deus. Faz isso, Jó. Ele já tirou tudo da sua vida. E qual foi a resposta de Jó? Você fala como uma doida? Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Aí Deus vai falar para a gente nessa noite: aprenda com Jó. Aprenda com Jó. Deus não proíbe você perguntar para Ele: por que, Deus? Jó fez essas perguntas para Deus. Deus não proíbe isso. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Devolveu os 10 filhos? Não. E dizem que um filho não substitui o outro. Mas Jó saiu dessa experiência dizendo o seguinte: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Tiago está dizendo o seguinte: você quer ser uma pessoa paciente? Leia o livro de Jó, leia os profetas, aprenda com eles. Não tem como você, por mais que a tecnologia avançou, você comprar um chip escrito assim, paciência, e aí colocar o chip aqui, daqui para frente, você vai ser uma pessoa, nossa, que maravilha, no trânsito você é a pessoa mais calma de todos. Não, não é assim. Não é assim. Devemos pedir a Deus, mas devemos gastar tempo com a palavra de Deus, aprendendo paciência. Quais as aplicações que nós podemos fazer desse texto nessa noite para a gente encerrar? Muitas pessoas querem ir embora do Brasil, em busca de um lugar melhor. Dizem que a Austrália, Suíça e Suécia são os melhores lugares do mundo para se viver. Segurança, saúde, conforto, uma situação boa. Quem não quer isso? C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, eu queria que você prestasse bastante atenção no que ele diz. As criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para outro mundo. Conclui C.S. Lewis: sem dúvida, fomos feitos para outro mundo. O homem tem saudade do céu. Já ouviram falar do vazio que existe em todo ser humano? Que por mais que você tente preencher esse vazio com tantas coisas, será que todas as pessoas que moram na Suíça, na Suécia, na Austrália, estão com esse vazio preenchido? De maneira nenhuma. Nós fomos criados para morar com Deus. Nenhuma experiência nesse mundo pode preencher. Somente através de Jesus Cristo e a volta de Cristo, que Tiago está dizendo, tenham paciência, é a conclusão de todas essas coisas e o início de um novo momento. E a Bíblia fala assim para mim e para você, que você precisa se preparar para esse dia. Jesus está vindo e você está indo. Mas o que significa se preparar para a volta de Cristo? Será que é ter uma vida perfeita? Será que quando Jesus voltar não vai encontrar ninguém que acabou de cometer um pecado? Não, não é isso.
Se preparar para a volta de Cristo é desistir de justiça própria e confiar somente na justiça de Jesus Cristo. É isso que é se preparar para Cristo, para a volta de Jesus. É saber se você está verdadeiramente em Cristo Jesus. Se verdadeiramente você entendeu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É se você verdadeiramente acredita que Jesus Cristo morreu na cruz para te substituir. Se você crê nisso, você está preparado para a volta de Cristo. Você está preparado para se encontrar com o Senhor. A segunda aplicação que eu queria fazer é que os tempos mudaram, a tecnologia agilizou a nossa vida, mas Deus continua o mesmo. O mesmo. Nunca chega atrasado. Deus não se atrasa, Antônio. Por mais que o nosso tempo, às vezes, na nossa cabeça, nós achamos, por que Deus está demorando tanto fazer isso? Às vezes a demora de Deus é Deus dizendo para mim e para você, você não está no controle. Já parou para pensar sobre isso? Quanto tempo que Abraão e Sara demoraram para ter Isaac? Quanto tempo? 25 anos. Mas eles tentaram ajudar Deus, não tentaram? Como que eles tentaram? Sara chegou e falou assim: Abraão, temos uma empregada aqui, deita com ela, resolve o problema. O que Deus fez? Não, esse não é o filho da aliança, esse não é o filho que eu tenho aliança com ele. Quando Sara cessou, parou de ovular, diz o texto, ou seja, terminou qualquer possibilidade humana, não tem mais possibilidade humana, não só porque Abraão já era bem idoso, mas quando cessou mesmo, nasce o Isaac. A demora de Deus pode ser Deus gritando para mim e para você: você não está no controle. O que o ser humano tanto gosta é ter domínio sobre a situação, e Deus usa às vezes situações para dizer o seguinte: olha, você não tem domínio nenhum sobre essa situação. E a Bíblia diz para mim e para você: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera pelo Senhor. Tenha paciência. É difícil aprender paciência na marra, não é? Tenha paciência, acalma o coração, fortalece o seu coração. Terceira aplicação, irmãos, olha o que a Bíblia diz em Romanos 15:4: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Vamos ler junto o restante? Está projetado? A fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Deus quer nos ensinar através da sua palavra. Eu tenho o costume de perguntar para quem eu faço discipulado: o que é mais importante, orar ou estudar a palavra de Deus? Os dois, né, dona Valena? O que é mais importante para um pássaro voar? A asa direita ou a asa esquerda? O que é mais importante para alguém que está num bote com 2 remos, atravessar um rio? Remar com o braço direito ou com o braço esquerdo? Com os dois. Porque às vezes nós encontramos pessoas que falam o seguinte: eu só gosto de orar. Tudo bem. Provérbios vai dizer que aquele que rejeita a lei do Senhor, até a sua oração não será agradável diante de Deus. Precisamos gastar tempo com a palavra de Deus, irmãos. Tudo que foi escrito para nós.
Precisamos meditar na palavra do Senhor, como diz o Salmo 1. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com isso, mas se você tem dificuldade com a leitura da palavra, aproveita a tecnologia de hoje. Se você tem acesso à tecnologia, hoje nós temos alguém que pode ler a Bíblia para você. Mas tem mais. Se você tem dificuldade de ler a palavra, não perca um estudo bíblico, uma escola dominical, porque é o momento onde nós estamos meditando na palavra do Senhor, onde você vai conhecer os profetas, onde você vai conhecer sobre Jó, sobre esses homens que Deus registrou para nós, para nos ensinar sobre a paciência. Não basta só orar. Eu preciso orar, mas eu preciso meditar na palavra do Senhor. Uma outra aplicação, e a última que eu queria fazer, é que nos piores momentos da sua vida, lembre-se, esse mundo é passageiro. Nos melhores momentos da sua vida, lembre-se, esse mundo é passageiro. O céu não é aqui. O novo céu e a nova terra não é aqui. Termino com uma ilustração do pastor Augusto Nicodemos, que diz que os pescadores de uma região passavam 3 meses pescando, às vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E as esposas, a família, ficava sabendo mais ou menos a época que eles voltavam. E quando eles estavam voltando, já assim, de uma certa distância, aí na beira da praia estava lá a esposa, o filho, o pai, a mãe, o cachorro. E aí eles começavam lá do barco a olhar, o Adilson olhava, lá Juliana, tá lá, cara, que legal, que coisa boa. O Zé via a Guta assim, o Antônio, a Luciana, e todo mundo vendo a família. E era um momento muito especial quando o barco chegava perto da praia. O pessoal nem tirava os peixes, primeiro ia abraçar a família, aquela coisa maravilhosa. Mas teve um pescador que chegou e olhou, não viu ninguém da sua casa, sua esposa não estava lá. Ninguém. E aí ele falou assim, deve ter acontecido alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Chegou em casa, bateu na porta e a mulher veio atender. Oi, tudo bem? Pode entrar. Aí ele perguntou, mas você não estava na praia me esperando? Ela falou, eu tenho certeza que você ia voltar. Algumas pessoas vão para a praia esperar Jesus, outros ficam em casa, sem expectativa nenhuma. Algumas pessoas, como um senhor que eu conhecia há uns anos atrás, que segundo ele dizia, todos os dias de manhã, ele abria a janela da sua casa, olhava para o céu e falava assim, será que é hoje que ele vai voltar? Eu perguntei na semana passada, a volta de Jesus significa para você destruição dos seus sonhos? Ou o melhor de Deus? Ou aquele tempo maravilhoso que Deus tem preparado para nós? A Bíblia diz que nós devemos apressar a volta de Cristo. Como assim, gente? Estranho isso, né? Mas curiosamente o Evangelho de Mateus diz assim, e será pregado o Evangelho do Reino em todos os lugares, e assim, depois que todos os lugares o Evangelho for pregado, ele volta. Quem sabe a dica para nós? Quem sabe a dica para nós? Você tem esperança na volta de Cristo? Ou Jesus voltar vai frustrar os seus sonhos? Está preparado para a volta do Senhor Jesus? Eu disse que estar preparado aqui é você estar em Cristo. Que o bom Deus nos ajude.